Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Henrique, eu sou da HR Termocolantes e eu tô aqui gravando esse vídeo rapidinho, tá? Para mostrar para vocês algumas ferramentas do CorelDRAW que nossos clientes pedem dicas e tudo mais sobre rasterização de imagens, mudança de cor, temperatura de cor, brilho e a gente estava devendo essa para vocês, tá? Mas agora nós vamos explicar rapidamente, de uma maneira muito fácil e dinâmica, como vocês alterarem imagens. Nós temos muitos clientes de chinelo e camiseta que têm essa dificuldade. Pega uma imagem que o cliente manda, às vezes uma foto antiga, uma foto que não foi tratada, uma foto muito pequena, que aquele casal tem, aquela lembrança, e eles querem utilizar isso no casamento, ou para fazer uma camiseta comemorativa, festiva. Então, nossos clientes têm dificuldade em transformar essa imagem num chinelo bacana, numa camiseta legal, num aplique decente, né, numa coisa de alta qualidade. E nós vamos mostrar esses recursos do Corel para vocês, para que vocês possam maximizar aí a qualidade dos seus trabalhos. Então vamos lá rapidamente. Então nós estamos aqui com a tela do CorelDRAW aberta, nós vamos pegar uma imagem. Tá, eu já pré-selecionei uma imagem. Para você pegar uma imagem JPEG, ou PNG, ou seja lá o arquivo que você quiser, você vem aqui em Arquivo, Importar. Eu já tenho uma imagem pré-selecionada aqui, essa imagem de um casal. Então nós vamos aqui importar essa imagem. Então aqui nós podemos selecionar o tamanho da imagem ou simplesmente apertar a tecla espaço. Pronto, a imagem está aqui. Essa é uma imagem de um casal, tá? Eu selecionei ela de propósito, justamente porque nós temos muitos clientes que fazem, né, chinelos de casamento, camisetas comemorativas e tudo mais. Então nós temos aqui essa imagem desse casal. Essa imagem aqui, pessoal, ela já foi tratada previamente por outro estúdio e tudo mais, mas eu já peguei ela de propósito, já pré-tratada, para mostrar para vocês como ela é no padrão e como que a gente altera algumas características dela. Vamos pelo começo. Ela é uma imagem JPEG. Uma imagem JPEG, pessoal, não é uma imagem vetorizada. O que é isso? Ela não é um vetor. Então eu não posso alterar algumas características dela enquanto eu não transformar ela num bitmap, não transformar ela num vetor. Então nós vamos pegar essa imagem JPEG, a gente clica sobre ela, tá? Nós vamos aqui na aba Bitmaps, nós vamos converter em bitmap. Nessa telinha aqui, converter em bitmap, a gente já tem algumas informações bacanas para a gente já dar uma ajeitada nessa imagem. Então nós temos aqui a resolução em 300 dpi, tá? É uma resolução padrão de quem já editou essa imagem, já rasterizou ela, já fez, né, tudo que tinha para fazer nela. Normalmente imagens de baixa resolução elas estão com 80 dpi, 60, 40... Até uns 150 dpi são imagens de baixa resolução. A partir de 300 dpi são imagens de média até alta resolução e daí para o limite. Então se a gente pegar uma imagem de 80 dpi e já transformar ela numa imagem de 300 dpi, ela já vai ter 9 megas mais ou menos. Se a gente transformar numa imagem de 600 dpi, ou seja, a gente dobra a quantidade de pontos dentro de uma mesma área, a gente já aumenta a qualidade da imagem, com essa ferramenta aqui, suavização de serrilhado, tá? Mas a gente aumenta o tamanho da imagem também. Então, muito cuidado com isso, tá, pessoal? Para quem vai fazer isso, para as imagens não ficarem também muito grandes também e difíceis de edição, né? Esse computador aqui aguenta, mas se você pegar um computador, por exemplo, que tenha menos de 8 GB de RAM, ele já fica um pouco pesado acima de 600 dpi. Então, eu acredito que 300 dpi está muito bom para você editar, fazer uma imagem que caiba até numa folha A4. Numa folha A3 já é outra história, você já tem que aumentar um pouquinho, né? Então, nós mantemos aqui, nós convertemos ela em bitmap. Então, aqui ela já se tornou automaticamente um vetor. Nós podemos alterar ela. Agora nós voltamos aqui para a mesma aba, Bitmaps. Então nós podemos fazer algumas coisas a partir daí. Em primeiro lugar, nós podemos reamostrar essa imagem. Vamos aqui reamostrar. Na reamostragem, o que a gente faz? A gente pode alterar o tamanho da imagem. A gente alterando o tamanho da imagem é simplesmente pegar e puxar a imagem, como o pessoal costuma fazer. Ele pega uma imagem pequenininha, estica ela no layout lá do Corel e boa. Não, você tem que reamostrar a imagem. Então você pode pegar ela e jogar ela aqui, ó. Se nós pegarmos para o comprimento do A4 310mm por 155 e deixarmos aqui, tá vendo? Nós mantemos a resolução da imagem,
tá vendo? Ou nós podemos até mesmo aumentar a resolução da imagem. Ou seja, nós estamos aumentando a imagem e mantendo a resolução dela. Pronto, tá vendo? Ela ficou grande e ao mesmo tempo ela ficou com uma resolução bacana. Agora, se nós fizéssemos o contrário, como o pessoal costuma fazer, simplesmente esticar ela, eu vou mostrar para vocês tecnicamente o que acontece. Nós vamos reamostrar essa imagem e nós vamos colocar ela aqui em 310 milímetros e vamos manter como se fosse a resolução naquele mesmo padrão, deixar em 150 dpi. O que acontece? A imagem já diminui de qualidade, tá? Que essa imagem ela tá com uma ótima qualidade, mas ela perdeu metade da resolução dela. Então vamos voltar aqui no tamanho original dela. Nós voltamos para a aba Bitmaps. Então, quando vocês quiserem alterar o tamanho dela para cobrir o layout de toda a folha, ou cobrir o layout para você fazer um chinelo, para fazer uma camiseta, vocês já sabem que vocês vão nessa aba de reamostragem. Então, vamos para a parte de detalhes técnicos das imagens. Nós vamos aqui na nossa aba Bitmaps novamente. Nós vamos aqui, não use esse, só um detalhe, não use isso daqui, tá? Esse ajuste automático, ele não é legal. Ele não é bacana porque ele não ajusta os tons para a sublimação, você tem que ajustar isso manualmente. Cada imagem é uma imagem, tem imagens que de primeira ficam maravilhosas e tem imagens que demoram para você ajustar. Normalmente, pessoal, também um detalhe, sublimação, as tintas, não é tão culpa das tintas quanto parece, mas elas normalmente são 1 a 2 tons abaixo, tá, da tabela Pantone. O que é a tabela Pantone? É a tabela padrão de amostragem de cor. Então você, mesmo as tintas que vêm com perfil de cor e tudo mais, elas estão sempre um tom abaixo, então elas acabam sempre sendo mais frias. Como que a gente resolve isso? Primeiro recurso que a gente tem é a temperatura. Quanto mais a gente joga a temperatura para os tons alaranjados, mais quente ela fica. Quanto mais a gente joga para os tons azulados, está vendo? Mais fria ela fica. O que é essa aba de temperatura? É uma aba de iluminação. É como se a luz aqui fosse uma luz laranja, aqui fosse mais para uma luz azul. Então nós vamos deixar aqui em 5.000, que são 5.000 lumens, que é mais ou menos a luz natural do Sol, tá? Tingimento, efeitos. Isso funciona basicamente se você quer dar uma estilizada na imagem, mas às vezes funciona também para ajuste. Você, por exemplo, pega um tingimento, ó, você joga ela fica mais antiga, fica mais clássica a imagem, ela fica mais esverdeada. Acho que dá para ver aí na câmera. E aqui, para os tons mais roxos, ela fica com um tom mais, vamos dizer, mais bucólico, né? Então vamos deixar aqui em 0 e a gente volta ela para o natural. A saturação. Esse detalhe é legal. A saturação, ela é justamente quando você ajusta os tons da imagem para que você consiga deixar as cores mais vivas. Então, quanto mais a gente joga a saturação da imagem, tá vendo? Mais quente ela fica. Cada tom aqui equivale a meio tom de saturação na tinta sublimática. Então, vai da sua imagem, se a sua imagem está com uma tonalidade já fria, você normalmente tem que aumentar 10, 20 pontos. Se a tua imagem está muito fria, você tem que aumentar 40 pontos mais ou menos. Agora, se a tua imagem está legalzinha, 10 pontos tá bom, tá? Agora, se a tua imagem também estiver muito quente, você vai lá, você coloca um laranja, ele já está estourando para o vermelho, você coloca um azul, já está estourando para o roxo, você diminui a saturação e deixa a imagem, tá vendo? A imagem vai ficando cada vez mais fria, ela vai ficando cada vez mais apagada, até quase chegar no preto e branco. Então, vamos voltar aqui para o 0, que é o padrão. Brilho e contraste. Bom, o nome já diz, tá? Quanto mais brilho, mais luminosidade fica, mas eu recomendo somente em alguns tipos de imagens você mexerem no brilho, apesar dele ser bem comum, tá vendo? Ó, ela ficou mais clara, apesar que eu prefiro nela no tom ideal que ela ainda está. O contraste, ela dá um contraste maior para as cores, tá vendo? Mas também essa imagem já está tratada também, já ficou legal, tá? Eu recomendo mais mexer na temperatura da cor do que qualquer coisa, tá? Destaques, sombras e tons médios são realmente detalhes mesmo que você pode fazer, tá vendo? Mexe muito pouco na imagem, são detalhes bem técnicos mesmo. Se você for um cara muito detalhista, tiver que fazer uma imagem de altíssima resolução para você poder trabalhar aí
para você poder aí trabalhar a sua imagem em sublimação. Tons médios a mesma coisa. Então, ok, pessoal. Aqui vamos supor que eu trabalhei a minha imagem, eu dei um ok. O que nós podemos fazer com ela basicamente? Nós podemos exportar ela, né? Nós podemos exportar ela. Aqui nós vamos exportar ela para... Temos vários formatos que nós podemos exportar ela, tá? Cada formato, seja os mais comuns que são o JPEG e o PNG. PNG é muito bom para a internet, para você colocar em sites e tudo mais. E o JPEG é para você realmente também imprimir. Eles são dois formatos muito bons. Porém, os tons do JPEG vão ficar mais escuros, ou seja, eles vão perder um tom em relação ao PNG. O PNG ele ganha um tom, o JPEG perde um, tá? Quando você coloca aqui, vou colocar aqui na área de trabalho, vou colocar aqui casal 2. Nós vamos salvar aqui. Aqui nós podemos selecionar quanto a... Normalmente para impressão eu escolho o padrão de cor CMYK, tá? E mantenho, tá vendo? Ele dá uma alteradinha em relação ao RGB. O RGB perde um pouco de cor. Então eu sempre mantenho no padrão CMYK, tá beleza. E com relação à qualidade, eu mantenho em 100% para não alterar em nada no trabalho que eu fiz, tá? Para exportação para JPEG eu faço isso. Agora, se eu for imprimir direto do printer, do Corel, eu venho aqui em imprimir, basicamente, tá? Eu venho aqui em cor e aqui nós podemos falar um pouquinho sobre os perfis de cores, né? Então aqui nós temos os perfis de cores que eu utilizo. O padrão que eu gosto de utilizar é o padrão Apple RGB. Esse padrão é um padrão muito legal, que eu gosto para sublimação. Alguns clientes não gostam, não apreciam ele, usam os padrões próprios de cor, das tintas e tudo mais, para fazer a impressão. Eu gosto desse. Quando não tem nenhum, esse vai muito bem, tá? Mas vocês podem ir testando. E a recomendação que eu dou, sempre analisem bem uma imagem, façam um padrão de cor, aprovem com o seu cliente e tudo mais, e tentem extrair o máximo da imagem, porque ela vai fazer uma diferença completa na hora da sublimação. Não é simplesmente pegar e imprimir, tá? Mesmo que a imagem esteja tratada, mesmo que ela venha para você num arquivo de Corel, muitas vezes ela vem num arquivo de Corel e não vem tratada, tá? Isso não é raro, isso é comum, bem mais comum do que vocês imaginam. Então beleza, pessoal, essa é a dica da HR para vocês em Corel. Qualquer dúvida é só nos acionar aí no nosso site www.termocolante.com.br, no nosso e-mail ou nos nossos telefones aí que nós deixamos no site, tá bom? Valeu, um abraço!